A paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Esse domingo nós vamos estudar, aprender, entender. E já podemos dizer também ter armas para combater o suicídio. O tema da nossa lição hoje é ética cristã e o suicídio. A lição de número 6, a nossa revista. Depois eu vou enviar o conteúdo no grupo. Acho que eu envio aqui mesmo. Para todos nós podermos depois, com o tempo, sentar e estudar, aprender. Porque muitas vezes não conseguimos absorver o máximo só de escutar. Amém? Feche seus olhos. Abre o seu coração. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai maravilhoso, eu quero neste momento te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, a partir deste momento eu entrego em tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor, meu ministério. Faça conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Nos ensina, nos instrua no santo nome de Jesus. Venha, Senhor, visitar cada lar, Senhor, que está disposto nessa manhã a aprender mais da tua palavra. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, onde quer que cada um esteja agora, proteja, passa um bálsamo, Senhor. Senhor, do zelo, do cuidado, do amor, da graça do Senhor. Coloca-nos, Senhor, debaixo das tuas asas para que nenhum mal sobrevenha sobre nós. No santo nome de Jesus. Amém. Nosso texto áureo é um texto muito famoso. Se encontra em João 10:10 e diz bem assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e o destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Verdade prática. O início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Não há, sinceramente, motivo para tirar a própria vida. Eu comentando sobre essa lição com algumas pessoas e elas me falaram: você já passou por uma depressão? Não. Já passou por momentos de ansiedade? Não. Mas quem disse não sou eu. Não são as circunstâncias da vida. Quem diz isso é a Bíblia. Quem diz isso é a palavra de Deus. Quando nós estudamos não matarás no aborto, quando nós estudamos não matará na eutanásia, na pena de morte, quando nós, da mesma forma aqui, não matarás. Nós não temos prerrogativas para tirar a nossa própria vida. Amém? Então, independente das circunstâncias, o Jesus disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. São palavras de Jesus. Então não importa a desculpa que eu chego, nós podemos pegar vários profetas. Profetas que foram encorajados por Deus para realizarem a sua obra, seu ministério. Vamos pegar aqui o caso de Isaías. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías vai dar essa desculpa para Deus. Deus fala: o seu problema é esse? Toma aqui a cura. Brasa quente na boca. Carnalmente e no início da minha caminhada cristã, eu realmente achava que a depressão,
que é um dos maiores males que levam as pessoas a cometerem o ato de suicídio, era uma doença tão somente da mente. Então a pessoa poderia sair dela facilmente. Não, a pessoa deprimida ela precisa de ajuda sim, de auxílio sim. Mas hoje nós vamos estudar um dado muito importante. E eu vou mostrar para você que a depressão que leva ao suicídio é um mal diabólico. Porque para levar, tirar a vida é o que João 10:10 diz. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Então, sendo assim, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 31, versículo de 1 a 6. É o nosso texto. Nossa leitura bíblica em classe. 1 Samuel 31. Nós vamos ver aí o suicídio de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. Eles mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E Saul temeu muito por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos me transpassem e escarneçam de mim. Porém seu pajem de armas recusou-se a fazer isso, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim, naquele dia, morreram juntos Saul, seus 3 filhos, seu pajem de armas e todos os seus homens. Eu estudando, meditando e aprendendo, vi um motivo pelo qual Saul se matou. O medo de Saul não era tão somente ser apanhado pelos filisteus. Um professor de teologia me disse que quando um rei era apanhado em batalha, esse escarnecer que Saul fala, ele era envergonhado diante do seu povo, diante do exército inimigo, e depois ele iria ser morto, ou seja, ele ia ser torturado, humilhado psicologicamente, vamos dizer essa palavra assim, psicologicamente, chegaria a ser servo depois de ser rei, todo o seu povo veria isso, porque ele era rei. E é isso que Saul temeu. Temeu a vergonha. Enquanto seus filhos morreram em batalha, ele se matou. Enquanto seus filhos entenderam que ali estavam para batalhar, para pelejar e eram príncipes de Israel, ele preferiu se matar. Ah, Jones, mas você olha o terror psicológico que estava sobre a vida. Sim. Se ele tivesse confiança no Senhor, assim como teve Davi, enquanto Saul perseguia, Deus teria dado escape. Porque muitas vezes Deus deu escape a Davi. Por amor a Davi. Deus rejeita Saul no trono, não a pessoa. Vamos entender isso. Deus rejeita quando Deus fala: eu abandonei Saul.
É o ministério de Saul. Eu não quero mais que Saul seja rei. Não é que Saul morra. Deus é graça, misericórdia desde sempre. O meu Deus, o seu Deus é imutável. Então, neste texto aqui, eu já quero ensinar-lhes. Porque se Davi quisesse matar Saul por 3 vezes, ele teve oportunidade, 2 delas na caverna de Adulão, oportunidade de matar Saul. Ele iria passar por todo esse ritual de derrubar um rei. E ele entendia que era o ungido do Senhor, independente do que fizesse e do que fizera. Saul era ungido do Senhor. Era uma autoridade, uma liderança sobre ele. Aqui nós vemos que Saul, com medo de passar por essa vergonha, ele se mata. Motivos? Talvez alguém ache certo. Mas o homem era rei, dono, líder de Israel. Não tinha como fugir de tal. E se nós vemos bem em todas as guerras de Israel que reis estiveram presentes, poucos foram os que morreram. E os que morreram foram por desagradar a Deus e perderam então a proteção divina. Nós vamos ver aí o caso de Acabe, Serol, seu filho, Serol. Mas como estamos falando de suicídio, eu não quero tomar tanto tempo, mais do que eu já vou ter que tomar. Amém? Só abrir aqui minha apostila, que hoje está em print, porque meu papel eu esqueci. A expressão suicídio vem do latim sui, a si mesmo, e caedere, matar ou cortar, que significa matar a si mesmo. Entendam esse termo? Sui, que significa a si mesmo, e caedere, que significa matar ou cortar. Neste caso aqui é matar. Significa, também conhecida como morte auto-infligida. Essa prática tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Nesta lição, estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e posicionamento cristão quanto ao tema. Ou seja, suicídio é matar a si mesmo ou infligir a si mesmo a morte. Sobeando, ó. No Antigo Testamento. Peraí. Isso mesmo. Peraí. 1. O suicídio nas Escrituras e no mundo. As Escrituras registram 6 casos de suicídio. 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Em situação de conflito, homens se desesperaram, tiraram a própria vida e tiram a própria vida no mundo todo. A história de Sansão mostra que a tarefa dele era de derrotar os filisteus, Juízes 13:5. Mas ele revelou o segredo de sua força, foi preso, decidido a cumprir sua missão na festa de Dagon, derrubou o templo sobre si mesmo e seus inimigos. Entretanto, essa ação é vista como um sacrifício de guerra e não suicídio. Por isso, Sansão aparece na lista de heróis da fé. Outro registro é o caso de Saul, seu escudeiro, e de seu escudeiro. O primeiro rei em Israel.
rejeitou o Senhor e buscou o ocultismo. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a própria espada, e seu auxiliar fez o mesmo. O quarto caso foi o de Aitofel, conselheiro de Absalão, que não suportou ter o seu conselho rejeitado e se enforcou. Abre aí, 2 Samuel 17:23, porque eu verdadeiramente não me lembro dessa história. O quinto registro é do rei Zinri, que, derrotado e apavorado, tirou a própria vida. 1 Reis 16, 18 e 19. Também vamos abrir, porque eu também não me lembro dessa história. Exceto Sansão, tais homens, motivados pelo orgulho, escolheram a morte em lugar de confiar em Deus. Aliás, podemos dizer que Sansão morreu em combate. Então eu coloco aqui que Sansão é um enchimento de linguiça aqui, porque não devia nem entrar. Entendeu? Mas não sei nem para que o comentarista quis fazer esse comentário. Ah, é importante? Não, não é importante. Sansão, ele é chamado para derrotar os filisteus. E no dia da festa de Dagon, ele estava ali sendo zombado, zoado, caçoado, atribulado, perturbado pelos filisteus. O que ele pede ao Senhor é uma vez mais força. Ele não pede para morrer. Ele não fala, eu vou jogar sobre minhas colunas, elas vão cair sobre mim e eu vou morrer. Não. A intenção dela era derrubar os inimigos. A intenção dela era derrubar e matar os inimigos. Cumprir mais uma vez a sua missão. Aí aqui ele coloca isso. Então, o caso de Saul nós já conhecemos e sua página nós conhecemos. Mas eu gostaria agora de pegar esse caso aqui de Aitofel e o caso de Zinri. Então vamos lá? 2 Samuel 17:23 e 1 Reis, depois 16, 18 e 19. (17, 23) Elias tomou o menino e o levou do quarto. Não, perdão, estou em Reis. Perdão. 2 Samuel 17:23. Não me lembro como esse homem morreu. Vendo, pois, Aitofel que seu conselho não tinha sido acatado, albardou o jumento, levantou-se e foi para casa, para sua cidade, pôs em ordem sua casa, enforcou-se e morreu. Ele foi sepultado no sepulcro de seu pai. Amém? Então nós vemos aqui que ele se enforca, se morre. 2 Samuel. Não. 1 Reis 16, perdão. 18, 19. Quando Zinri viu que a cidade era tomada, conduziu-se ao paço da casa real, queimou em torno de si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, no pecado que cometera, fazendo Israel pecar. Morreu-se, se queimou e queimou a casa real, ou seja, virou churrasco. Então nós vemos literalmente suicídio. Saul, seu pajem, Aitofel e Zinri. Mas na frente tem um, mas não chega a ser suicídio. No Novo Testamento,
O mais emblemático caso é o suicídio de Judas Iscariotes. Ele fizera parte do colegiado apostólico, sua função de tesoureiro requeria integridade. No entanto, ele furtava as ofertas que eram lançadas na bolsa. Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações para entregar Jesus. Culpado por trair um inocente, enforcou-se, e como resultado, precipitando-se, rebentou pelo caminho e todas as suas entranhas se derramaram. Cristo já o tinha alertado: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Porém, Judas não resistiu ao diabo, nem teve a humildade para buscar o perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio a corrigir o erro. Em nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e, consequente, queda espiritual de pessoas. Agora vejam só estes dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos e cerca de outros 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Para cada suicídio, cerca de 6 e 10 pessoas não são diretamente afetadas. Na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Desde 2015, as autoridades iniciaram o movimento Setembro Amarelo, que é estimulado pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio. O movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos. Olha esse dado. Em 50 anos, o suicídio aumentou 60%. Isso no ano de 2018. Ok? Dados não atualizados. Mas é a principal causa de morte não natural de países desenvolvidos. Sabe quando a gente olha para uma situação de um artista famoso, de um ator, de um esportista, de uma pessoa que está na mídia, no público, e geralmente vem de países desenvolvidos, a nossa primeira visão é que essa pessoa não precisava disso. Essa pessoa tinha tudo para lutar, para viver. Vamos lá, Saul tinha tudo. Seu pajem de armas, podemos dizer, o braço direito do rei. Tinha tudo. Zinri, Aitofel, conselheiro real. Tinha tudo. Zinri, rei de Israel, dividida, lógico, mas tinha poder, autoridade, tinha tudo para continuar lutando. Judas, esse é o que tinha mais ainda, porque ele tinha a presença de Jesus Cristo e ele tinha tudo. Não entra na nossa cabeça o motivo e o que motiva a pessoa a se matar. Olha os dados da OMS. Diretamente depois que uma pessoa se suicida ou que ela pensa em suicídio, cerca de 10 pessoas são diretamente afetadas. Nós estamos falando de pais, mães, filhos, trabalho, escola, família, faculdade. Nós estamos falando de amigos, nós estamos falando de professores, nós estamos falando de aluno. Muitas vezes a pessoa acha que ela é sozinha na vida. E como eu não vou falar que isso é um mal demoníaco, não é da mente. Não é da mente humana somente. Uma pessoa deprimida, ela precisa de ajuda. Ela precisa ser ajudada, assistida, não julgada. Não julgada.
Eu ia falar um negócio aqui que não soe como besteira. Mas sabe por que, principalmente nos países desenvolvidos, os países não ou subdesenvolvidos têm que lutar todo dia, aquela termo matar um leão por dia? Nós somos preparados para lutar na certeza de vencer, de conseguir. Há tempos atrás eu estava assistindo uma matéria, não, uma série que o Fantástico fez da China e mostrou quão desenvolvido o país é, quão bem ele recebe, a estrutura da China, o trabalho na China. Espetacular. Só que eles chegaram na faculdade na China e ali um dado estarrecedor. Os asiáticos em si, assim, na verdade, todos os orientais, na verdade, nós podemos ver aqui, todos os orientais, eles são tão dedicados e determinados a alguma coisa que quando eles não conseguem, eles se frustram. Então, a cada 5 alunos que prestariam vestibular ou estavam cursando faculdade, um se matava por se frustrar, por se entregar tanto e não conseguir chegar. Com acesso, qualidade no ensino, no estudo, a pessoa tira a própria vida tão somente porque não conseguiu passar numa prova. Nós olhamos e nós não entendemos, na verdade, e não achamos motivo para tirar a própria vida. Pega aí, Elias. O camarada mata 850 profetas de Baal e Azera, limpa Israel. Recebe uma notícia da única sacerdotisa que sobrou, Jezabel. Ele foge e pede para morrer. Ele não se mata. Ele pede para morrer por entender que o dono da vida dele é Deus. Eu não sou melhor que meus pais, então sou o dono da minha vida, então tira. Eu ouvi uma história, uma colocação, na verdade, desse mesmo camarada que me ensinou acerca da derrota de um rei. E ele pegou uma ilustração que é a seguinte: um pastor que tinha uma igreja de 1000 membros, ele pegou a igreja do nada, trabalhou, ganhou 1000 almas para o Senhor, mas por causa da pressão do ministério ele se matou. Deus tem misericórdia da alma deste homem? Não. Sinceramente, não. O que vale para um suicida vale... Ah, mas por que você diz isso? Eu falei, um homicida que morre com um homicida, ele tem perdão? Como disse Queira Júnior, é porque todo mundo fica bonzinho depois que morre. Mas um homicida que morre com um homicida tem perdão? Não. Por que o suicida vai ter... Ah, mas ele era um pastor, Jones. Será que Deus não vai ter misericórdia da vida dele? É muito julgamento. Irmão, eu sei que a justiça de Deus é soberana. Mas o que levou esse homem? O peso do ministério dele. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ano retrasado, nós vemos aí 3 ou 4 casos. Irmão, se você tiver aí, você está me assistindo discordar das minhas palavras, pode comentar aqui. Vamos fazer como nas aulas presenciais.
Deixa aqui o seu parecer. Amém? Se Judas voltasse e pedisse perdão, pode até ser que Pedro passasse a faca nele. Mas Deus o tinha perdoado. Deus o tinha perdoado. Nós vemos aí no ano retrasado, eu me lembro pelo menos de uns 5 ou 6 casos de pastores, missionários, evangelistas, dirigentes de igreja que se mataram por causa do peso do ministério. O pastor está me assistindo, ele sabe que as ovelhas dele são temporárias, que o nosso aprisco é no céu. Sei que muitas vezes nós pesamos a mente dele, buscando conselhos, mas ele sabe que a busca é dele. Um dia o pastor João olhou para mim e falou assim: Jones, hoje você não entende, mas quando você for pastor, você vai entender. O homem sofre. Paulo fala para Timóteo, aquele que busca o episcopado, boa obra almeja. Então cuida desses aí, Timóteo. É discipulado, irmão. É você olhar para, vou largar essa bomba na mão de alguém, mas vou cumprir bem a minha carreira. Olha a história de Paulo. E eu vou falar que Deus vai ter misericórdia de um homem que tira a vida, por mais que ele ganhe 1000 almas. Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mantenha a sua alma, a sua mente sadia para Satanás não trabalhar nela. Isso é um dever do cristão. Eu falo do cristão, não estou falando para quem é do cristão. Sua mente sã, sadia, sem pensamentos errôneos, errados. Morte não é saída para nada, não. Você está endividado? A dívida fica para a família. Fica. Se é casado, fica para o marido. Eles vão ligar para o marido para receber. Se é um pensamento ruim, vai continuar aí. Um pensamento de suicídio, tentativa de suicídio ou o próprio suicídio, a única pessoa que sai ganhando nessa história é Satanás. É o capiroto. Suicídio não é saída para nada. É entrada para o inferno. Falo isso com toda certeza. Ah, por que você fala isso? Porque o homicida que morre como homicida, ele não tem perdão no céu. Ah, mas é procurar entender o sentimento daquela pessoa. E daí? Quem me conhece sabe que eu falo assim. E daí? Se a pessoa que conhece tanto e sabe que pode lançar sobre Cristo toda a sua ansiedade e tira a própria vida, não adianta ganhar um e perder a sua própria alma. Primeiro você tem que se manter salvo para depois querer salvar alguém. Você não acata o conselho de um bêbado que fala bem assim, vai para a igreja. Você não aceita. Você vai olhar para o bêbado e falar, você tá chapado, meu irmão. Vá você para a igreja primeiro. Então entendamos isso. Suicídio é pecado e morte. Amém?
Agora nós vamos ver os tipos de suicídio. Os tipos de suicídios podem ser classificados em convencional, pessoal e sacrificial. Neste tópico veremos suas principais implicações. Suicídio convencional. Dá-se nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. Entre os esquimós, por exemplo, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados idosos. No Japão, a prática do harakiri expressa o orgulho do suicida incapaz de alguma situação intolerável e era vista como um ato de nobreza. Em maio de 2007, ao ser investigado por corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu suicídio por enforcamento. Em 2014, a taxa média de suicídios no Japão era de 70 pessoas por dia. Japão. 70 pessoas por dia. Em 2014. Se eles não trabalharam esse negócio, provavelmente os números aumentaram. Especialistas costumam citar a antiga tradição de suicídio em nome da honra para explicar que razões culturais tornaram os japoneses mais propensos à morte auto-infligida. Suicídio pessoal, praticado por iniciativa individual, sem a influência de tradição cultural. As motivações por este tipo de suicídio são variadas. E muitas vezes não é possível apontar causas aparentes. Contudo, o suicídio é considerado uma fuga radical, extrema e permanente dos problemas da vida, tais como dificuldades financeiras, desilusões amorosas, sentimentos de culpa, depressão, neuroses, desequilíbrios mentais e espirituais e outros. Tais pessoas desprovidas de fé e de esperança, em um ato de desespero, atentam contra a própria vida. Dados oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. 32 pessoas morrendo por dia. Também conhecido como morte em prol dos outros, suicídio sacrificial. Outro enchimento de linguiça, diga-se de passagem. Também conhecida como morte em prol dos outros, trata-se de uma tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da sua própria vida. Neste caso, enquadra-se o bombeiro, que ao entrar o fogo acaba morrendo com o resultado da sua ação, ou salva-vidas que se afoga ao entrar na água para salvar o outro. Também profissional voluntário que perde a vida. Combatendo o crime ou socorrendo as vítimas de acidente e de emergências. Nessas circunstâncias, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Cristo disse que ninguém tem amor maior do que este, daquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. O próprio Senhor entregou a vida dele por nós, por meio de um sacrifício amoroso. Então, suicídio sacrificial. Eu vou falar que um policial é um suicida? Não. Ele não sai para morrer, é tipo Sansão. Ele sai para realizar sua missão e voltar para casa. O bombeiro, o médico. Ele não sai para morrer. Ele sai para realizar sua missão e voltar para casa. Isso aqui é injeção de linguiça. Suicídio sacrificial.
Não é, né? Eu vou falar com uma pessoa que fala bem assim, ou você nega o seu Deus ou você morre. Ele escolheu a morte, ele é suicida? Não, quem matou foi outra pessoa. Então suicídio é convencional ou é pessoal? É aquele cultural. Nós estudamos aqui, né? Viram não só a depressão, mas vocês viram quantas coisas podem levar a pessoa a tirar a própria vida? Veja para ver. Cadê? Olha só. Desilusões amorosas, sentimentos de culpa, depressão, neurose, desequilíbrio mental e espirituais. Não é só a depressão. Desilusão amorosa também. Deixa eu ter um negócio aqui. Amém. Não, eu só estava querendo ver um negócio aqui. Glória a Deus. Irmãos, olha a quantidade. Sentimento de culpa. Judas estava deprimido? Não, estava com sentimento de culpa. Saul vai se enquadrar aqui em que desequilíbrio mental e espiritual. Irmãos, é difícil entender a depressão. Eu acredito. Um pastor conhecido meu, ele chegou para mim e perguntou bem assim: você já teve depressão? Eu falei, não. Foi, então você não pode falar sobre suicídio. Eu falei, eu não era casado, eu falava sobre família, meu filho. A Bíblia fala. Paulo não era casado, falava sobre família, porque eu não posso falar sobre suicídio. Deixa eu voltar aqui, que eu perdi minhas páginas. Não é só. Não são só. Não é só depressão que leva ao suicídio, não. Olha a quantidade de coisas que levam a pessoa a se suicidar. Financeiro, calado, um distúrbio espiritual. Como Satanás fala, vai lá e tira sua vida. Aí sim é o capiroto purinho. Mas toda pessoa, o suicídio é uma forma radical de tirar a vida. Os problemas não vão acabar. Posicionamento cristão para o suicídio. Posicionamento teológico. O cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matarás. O princípio que proíbe o homem de assassinar o outro, também o proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. O Criador é quem determina o início e o término da vida, não a criatura. É Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doença, velhice ou acidente. Por conseguinte, o fim da vida está na presciência soberana divina. Posicionamento ético. A posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes principais motivos. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. B. O suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. C. O suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. 3. Suicidar-se denota inversão de valores da vida e falta de confiança em Deus. O suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Mercê dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem deste mal.
Eu me lembro de um caso aqui no Espírito Santo, eu não sei de onde você está me vendo agora, mas eu me lembro aqui de um caso no Espírito Santo de onde um homem fechou a terceira ponte. Para quem não conhece, a terceira ponte é um dos principais pontos de acesso entre Vitória e Vila Velha. Ou seja, é o período mais curto de viagem. Para quem vai trabalhar e sai da Serra para Vila Velha, é por ali. E um homem fechou essa ponte por cerca de 6 a 7 horas. Se eu não estiver enganado, isso foi no ano passado. Ou retrasado. Pessoas que estavam passando por ali gritavam: pula logo, porque eu tenho que ir para casa. Pula logo, porque eu tenho que trabalhar. Ao que ponto chegou a vida humana? Sem se importar com o próximo. Se você conhece uma pessoa que está em dificuldade, estenda a mão. Ajude. Nós, como igreja, eu tinha mania e costume de falar: a igreja não é lugar de educar os seus filhos. Eu estava errado, e se você pensa assim, você também estava errado. Às vezes aquela criança, ela não tem um bom ambiente familiar para morar. Então, a igreja é lugar de educá-la sim, de cuidar dela sim. Se você está passando por dias difíceis, dias de luta, nós da Igreja Batista Nova Aliança estendemos as mãos, porque nós somos a igreja, extensão da Igreja de Cristo, não a placa. Mas eu falo da minha igreja porque sei que ali existem pessoas compromissadas com a vida. Dentro das nossas limitações, é claro. Ano passado nós tivemos uma palestra maravilhosa sobre o suicídio e suas causas. Se tudo correr bem, esse ano eu quero fazer novamente. Trabalhamos legal nas escolas, onde adolescentes que não entendem nada da vida ainda, acham que tá cheio de problema, se mutilam. Por causa de pequenas frustrações, já querem tirar a sua vida. Quantas pessoas quantos adolescentes, estudantes aí nós não vimos tirar a sua vida por causa de bullying? Por causa de fotos vazadas. Dê valor à vida humana. A principal causa do suicídio, depois de todo esse apanhado, é a banalização da vida humana. Não só daquele que se suicida, aquele que se deixa acontecer. Ame quem está perto de você. Ame a vida de quem está perto de você. Amém? A conclusão final é essa. Neste mundo onde muita gente está sem amor, o amor de muito está se esfriando, independente de ser igreja ou de ser mundo. Ame. Seja minoria. Seja resistência. Seja contramão desse sistema. Ame. Demonstre amor por seu familiar, por seu amigo, por seu colega de trabalho, de escola, de faculdade. Demonstre amor, demonstre presença.
Porque um dia o mundo ainda vai se perder, não se perdeu ainda. Mas você como igreja, nós como igreja, temos o dever e a nossa missão a ser realizada aqui nesta terra, que é sermos embaixadores do amor e do reino de Deus. Então ame a vida. Amém? O aumento do suicídio é o resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. Quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito de seu Criador. Quero agradecer a todos que estiveram aqui nesta manhã comigo. Eu quero te pedir, deixe seu comentário. Eu não sei como é que vai ser bem visto, irmão. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu sou uma pessoa que eu tomo toda a crítica por construtiva. Às vezes eu até fico chateado no início. Mas se eu pego, eu mastigo aquilo ali, eu vejo que eu preciso melhorar. E eu tenho que melhorar, eu busco melhorar. Então nessa manhã eu gostaria de agradecer a você. Espero ter ajudado. É uma palavra muito forte, mas é um tema que tem que ser combatido principalmente pela igreja. Você que está aí, gostaria de pedir. Se você souber de algum trabalho, você como igreja cristã, igreja de Cristo, souber de algum trabalho relativo ao Setembro Amarelo, independente de qual igreja você seja, procure engajar. Para no dia que Jesus, você estiver na frente de Cristo, e falar assim, poxa, mas por que você não ajudou? Não tinha que ajudar, Senhor. Faça por amor à vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado nessa manhã pela vida. Muito obrigado, Senhor, pelo manifesto de graça, de cuidado, de zelo para com cada um de nós. Senhor, eu quero colocar diante de Ti todas as almas que estão neste grupo, que vão me assistir, aqueles que vão receber aonde este vídeo alcançar. Senhor, no nome santo de Jesus, guarde e proteja, Senhor. Futuca a alma de vez em quando, Espírito Santo. Mostra que você está presente. Grita nos ouvidos dele. Em nome de Jesus. Da mesma forma que a brisa que sopra é o Senhor, muitas vezes também um furacão, um vendaval também é o Senhor falando. Se a pessoa pesar num vendaval, dá um sacode aí, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti este domingo maravilhoso. Ser, Pai, com cada um no santo nome de Jesus. Abençoa a minha vida, a minha família e cada uma das pessoas e cada uma das famílias que estarão recebendo este vídeo no santo nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Aproveitem bem o seu domingo. Amém. Tamo junto mais à noite, a partir das 19 horas. Culto com o pastor Ronaldo e VNC. Amém? Fiquem todos na paz.